Seção 3 da incompetência, artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Parágrafo 2º. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Parágrafo 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Artigo 66. Há conflito de competência quando: inciso 1. Dois ou mais juízes se declaram competentes. Inciso 2. Dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Inciso 3. Entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro juízo. Capítulo 2. Da Cooperação Nacional. Artigo 67. Aos órgãos do Poder Judiciário Estadual ou Federal, especializado ou comum em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação por meio de seus magistrados e servidores. Artigo 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Artigo 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como: inciso 1, auxílio direto; inciso 2, reunião ou apensamento de processos; inciso 3, prestação de informações; inciso 4, atos concertados entre os juízes cooperantes. Parágrafo 1º. As cartas de ordem precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código. Parágrafo 2º. Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para: inciso 1, a prática de citação, intimação ou notificação de ato; inciso 2, a obtenção e a apresentação de provas e a coleta de depoimentos; inciso 3, a efetivação de tutela provisória; inciso 4, a efetivação de medidas e providências para a recuperação e preservação de empresas; inciso 5, a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial; inciso 6, a centralização de processos repetitivos; inciso 7, a execução de decisão jurisdicional. Parágrafo 3º. O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. Livro 3. Dois sujeitos do processo. Título 1. Das partes e dos procuradores. Capítulo 1. Da capacidade processual. Artigo 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. Artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao: inciso 1, incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele enquanto durar a incapacidade. Inciso 2, réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para a procuração que verse sobre direito real e imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação, inciso 1, que verse sobre direito real e imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Inciso 2, resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. Inciso 3, fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem de família. Inciso 4, que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel ou de um ou de ambos os cônjuges. Parágrafo 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge
do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composto ou de ato por ambos praticados. Parágrafo terceiro. Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos.